Estamos recebendo aqui duas pessoas incríveis que fazem parte da trajetória do meu autodesenvolvimento. E vamos ter uma troca de conhecimento aqui muito bacana, né? Para poder falar sobre o profissional do futuro. Aline Almada, uma potência de mulher, mãe, empresária, tem alma até no nome, como diz o nosso querido José Roberto Marques, né? Terapeuta e muito mais. E Ana Laura Matos, mãe, especialista em espiritualidade e filosofia, profissional da área da saúde mental e psicologia junguiana, e uma das pessoas mais interessantes intelectuais que eu conheço. Obrigada. Sejam muito bem-vindas. Falem mais um pouquinho sobre vocês aí, para quem está assistindo a gente. Eu me interesso me interessei desde muito cedo pelo autoconhecimento, através de algumas experiências que eu tive e através da minha curiosidade pela leitura também. Eu comecei meu caminho nesse aspecto, estudando a filosofia através do filósofo Hermann Hesse, que era um filósofo alemão. E através dele, eu acho que um portal foi se abrindo para mim, que eu fui buscando cada vez mais conhecimento e formar a opinião de que o autoconhecimento passa muito por esse viés também, dessa busca do saber de hoje, do saber antigo, do saber ancestral e da experiência humana também. Uma grande buscadora, né, Ana? Com certeza. Gosta de aprofundar aí nos Exatamente. conhecimentos. Legal demais. Em primeiro lugar, estou muito feliz de estar hoje à tarde com vocês. Essas mulheres multipotenciais, que fazem trilhões de coisas ao mesmo tempo e sempre estão em busca desse autodesenvolvimento. Eu sou empresária, atuo no ramo de postos de combustíveis e foi na minha jornada que eu me descobri, que eu me desenvolvi. E sou uma CDF, sempre estudo, sou uma curiosa, eu sempre quero conhecer mais de mim, porque eu sei que sempre quando eu conheço mais eu me curo. E eu também curo o próximo, eu ajudo, eu transformo. E então na jornada eu fui me autoconhecendo, fui me transformando. E hoje ajudo outras pessoas também. Faço retiros, faço vivências, workshops, palestras. E eu amo essa área do autodesenvolvimento. Uma perfeita adepta aí do conhecimento constante, né? Porque tem que ser contínuo mesmo, né, gente? Mas afinal, o que é o profissional do futuro para vocês? O profissional do futuro, para mim, é aquele que, além de dominar, né, o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento profissional na área que ele atua, ele vai além. Ele se autoconhece, ele é um curioso, então ele sempre quer saber sobre o que está acontecendo no mundo, ele ama novidades, ele ama saber sobre esportes e é uma pessoa flexível. Então, assim, no trato com as outras pessoas, ele procura realmente estar aprendendo com o outro, tendo curiosidade sobre a vida do outro. Então, ele não é um cara julgador, ele não é um cara difícil de se lidar e ele topa sempre estar conhecendo outros tipos de conhecimento para estar agregando, para estar se transformando. E é uma pessoa também que ele procura se conhecer, ele procura o autoconhecimento, ele vai procurar outras técnicas, outras ferramentas para ser uma pessoa de profundidade, né? Uma pessoa que realmente se conhece e que, de uma certa forma, eu posso falar que ele é uma metamorfose ambulante, porque ele não se permite ser uma pessoa rígida. Então, naquele momento, ele pode ter uma visão, mas ele sabe que no mundo existem outras visões. Então, eu acho que o profissional de futuro, não só o profissional, mas qualquer pessoa, quando tem essas características, é uma pessoa maior. Ela realmente se transforma, ela vai além. Realmente. E assim, a capacidade, né, de ser flexível e de se adaptar às mudanças com mais agilidade é um grande diferencial, é o que a gente tem que buscar mesmo estar desenvolvendo, né? E para você, Ana? Eu li há pouco tempo atrás que a maioria das profissões do futuro nem existem mais. E eu penso que no futuro as pessoas vão ter um conhecimento sistêmico. Não vai ser fragmentado, as profissões não serão tão fragmentadas como são hoje. Então, para você ter esse viés sistêmico, acho que é importante você ter um multiconhecimento também sobre várias coisas. Então, o profissional do futuro é aquele que vai agregar sempre
o conhecimento, também, como a Aline falou, o autoconhecimento, e além de tudo, vai ser o profissional da verdade, que vai buscar, antes de tudo, qual é o seu pleno potencial, para que ele possa desenvolver as suas capacidades, habilidades e poder integrarem nessa nova versão profissional sistêmica, que serão as profissões do futuro. Exatamente. E assim, tudo se trata de pessoas, né? Esse jogo da vida é saber lidar com pessoas, é entender de gente. Então, assim, o que diferencia, né? Vai diferenciar daqui para frente, assim, na verdade, isso já vem acontecendo há muito tempo, mas, assim, as pessoas parecem que não enxergaram ainda em plena potencialidade a importância disso, de entender realmente de gente, né? Porque o que diferencia o homem da máquina já não é mais a inteligência, né? Porque isso a máquina já tem. Por isso que a automação vem aí em velocidade, na velocidade da luz, né? Vamos dizer assim. E o que vai diferenciar o ser humano das máquinas? É ser cada vez mais humano. Desenvolver essas competências que são inerentes aos seres humanos. Então, é a importância mesmo de desenvolver empatia, a capacidade de ouvir, né? Flexibilidade, adaptabilidade, a capacidade de resoluções de problemas, né? Hoje em dia as pessoas elas apontam os problemas, mas não trazem as soluções, né? Uma das crenças limitantes que estão caindo por terra e que a gente ainda teve na nossa geração, né, escutado isso, que o trabalho ele não é prazeroso, que a gente tem que trabalhar para ganhar o nosso sustento. E acredito que a partir de hoje eu falo que a geração dos nossos filhos já não terão essa crença mais. Porque o trabalho ele vai ser agregado ao prazer, à autorrealização. E isso é algo que vai ser essencial no profissional do futuro, porque a partir dessa autorrealização em que vai fazer a diferença entre o bom e o mau profissional. Exatamente. Não adianta mais você querer buscar ganhar o dinheiro. Agora, a lógica, né? Agora o que a gente tem que buscar é o que nos agrada, o que nos faz feliz. E através disso, o que a gente pode entregar ao outro enquanto verdade daquilo que eu faço. Seja em qualquer área, mesmo porque, como eu falei anteriormente, eu li que as áreas serão sistêmicas, né? E que a maioria das profissões não existirão mais. Então, assim, muitos médicos, cirurgiões serão substituídos por máquinas. Como que a gente vai readaptar tudo isso? Como serão nessas novas profissões? Então, muita coisa será substituída. Então, o que vai ficar? O que vai ficar vai ter a ver com a nossa essência, com a nossa verdade, e é isso que a gente vai entregar ao mundo no futuro. Perfeito, Ana, perfeito. Então, agora, né, com tudo isso que a gente falou, torna-se cada vez mais claro a importância do autoconhecimento, né, gente? E o autodesenvolvimento. O que vocês têm a dizer sobre isso? O autoconhecimento, eu falo que ele nunca foi levado a sério na sociedade ocidental, que foi sempre aprendeu a buscar fora, né, as verdades, através das religiões, através das escolas, através de uma educação repressora. Então, hoje, a volta para dentro, para encontrar o que é a nossa verdade. A espiritualidade, ela é a volta para dentro de si. E essas outras, né, teorias assim, que as pessoas buscam, doutrinações, na verdade, o olhar para fora. Então, o autoconhecimento é, antes de tudo, o olhar para dentro. E para isso, a gente deve unir tanto a experiência humana, a experiência da vida, quanto também aquilo que eu falei no início, o conhecimento, a leitura, a busca através das leituras, daquilo que nos agrega, daquilo que nos chama a atenção. Então, é um processo que eu falo que é por toda a vida. Né? Na versão do tarô, que é a versão que eu mais tenho transferência, tem a jornada do herói. Então, a gente passa por todas aquelas fases da jornada do herói. E quando a gente tem essa consciência daquele momento que a gente vive através do autoconhecimento, tudo fica muito mais fluido. E a gente se fortalece para compreender também que fase que a gente está passando e qual será qual fase que a gente escolhe ser a próxima fase de nossas vidas. E isso serve para todos os setores, não só para o profissional, mas como o pessoal também, e para a nossa própria evolução, porque nós estamos aqui, na verdade, para isso. E a forma como a gente vive aqui é que dita o quanto a gente aproveitou essa nossa vida.
Exatamente. E assim, autoconhecimento é libertador, né, gente? Completamente libertador. E a gente realmente acaba sendo condicionado a olhar muito para fora, buscar muito fora, né? E o poder está dentro, sempre esteve. O fora, ele pode servir como ferramenta. Tudo é possível, tudo é válido. Tem pessoas que conseguem estar em templos e ali sentirem uma conexão profunda e está tudo certo. A questão é estar só no fora. E também, às vezes, só estar no dentro. Acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio dessas duas áreas da nossa vida. Né? O que está fora, o que está dentro, o que está dentro, o que está fora. Mas e aquilo que está fora realmente faz sentido para mim? Ou aquilo tudo me foi imposto? Quantas e quantas famílias aí impuseram aos seus filhos as profissões que eles queriam exercer, eles foram infelizes por toda uma vida? Sem respeitar a habilidade da pessoa. Exatamente. Natural. E hoje algumas profissões são mais bem-sucedidas que as outras e muitas pessoas escolhem as profissões por isso. E também não são felizes. Eu tenho N casos, N exemplos de pessoas que ressignificaram a sua vida através de profissões que às vezes nem eram tão rentáveis supostamente como aquelas que elas escolheram inicialmente, mas que elas são muito mais felizes. Isso é entrar no fluxo, inclusive, da prosperidade. Prosperidade, ela é sistêmica, ela não é só financeira. E o que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero me realizar? Aonde eu quero me realizar? Muitas pessoas nem se fazem essa pergunta. Elas seguem aquele fluxo daquilo que lhe foi imposto. E às vezes até de uma forma inconsciente. Porque através de um processo às vezes, de uma autoestima baixa, de uma crença limitante, elas sentem a necessidade de provar ao mundo que elas são merecedoras ou que elas são úteis de alguma forma. Mas se elas não provarem a si mesmas, elas nunca vão passar essa mensagem. Exatamente. E a gente conversa muito sobre isso, né, Aline? Muito. Eu acredito que o autoconhecimento é esse mergulho interno que a gente dá, né? Aquela jornada onde a gente olha para dentro e a gente vai se conhecendo. Existem inúmeras ferramentas, inúmeras maneiras de fazer isso. E a todo tempo, né, onde a gente vai, existem esses símbolos que vão nos chamando, vão nos convidando para esse mergulho. E eu já fui uma pessoa que não me conheci. E nessa jornada fui me conhecendo e hoje eu percebo quantas pessoas ainda também não se conhecem. Eu estava conversando semana passada com o Max e ele falou assim, Aline, eu preciso me conhecer e eu não sei nem como. Me fala se eu preciso, qual ferramenta eu preciso usar, me mostre o caminho. Então, a gente dá sugestões para as pessoas de como fazer essa jornada, mas existem inúmeras maneiras. A Ana acabou de falar, pode começar por dentro, pode começar por fora, mas o mais importante é começar. Porque a gente vai percebendo, né, o que faz sentido, o que não faz, pessoas e amizades que a gente tem que estar deixando para trás. A gente vai percebendo grupos onde a gente quer estar junto, porque em determinados grupos a gente consegue se desenvolver mais. E muitas vezes a gente olha e julga, não, esse grupo é assim, ou é assado, ou eu quero estar ou não. E muitas vezes aquilo que a gente repele fora é o que a gente precisa olhar para dentro. É a nossa dor. É a nossa dor, é se permitir. E o autoconhecimento é sobre isso. A gente vai estar deixando pessoas, lugares, inclusive até na própria família a gente aprende a dizer não, e muitas vezes são lugares difíceis de se falar, né, o não, ou então agora eu não posso, ou se colocar, ou até mesmo colocar a sua opinião em alguma situação, porque existem conflitos que muitas vezes a gente não quer estar vivendo com conflito, a gente acaba não colocando essa opinião, esse ponto de vista. E o autoconhecimento vai te permitindo ser quem você estar nos ambientes que você deseja e de maneira confortável. Aí você aprende a se posicionar. Então, existe a pirâmide do processo evolutivo, que em cada estágio ali você vai crescendo, você vai ampliando sua visão de mundo e nesse movimento você é mais próspero, você é mais abundante e você vai se transformando. E quando a gente se transforma, a gente transforma todo o meio ambiente, né? Aquele ambiente onde a gente está inserido. E é maravilhoso, é extraordinário. E eu sempre, onde eu estou, eu tenho essa bandeira de levar o autoconhecimento, de ajudar e facilitar nessa transformação.
é muito lindo. Sim. E da mesma forma que o autoconhecimento ele liberta, a falta dele aprisiona, né? Porque acaba levando uma vida muito limitada. Porque aquela famosa frase, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. É verdade. Tem um livro muito bacana, é um livro muito fininho, um livro simples que chama O Cavaleiro Dentro da Armadura, eu acho que é esse o título. E ele fala muito isso, que nós estamos inseridos dentro da gente mesmo, mas a gente está preso. A gente fica pensando no olhar do outro, na opinião do outro, o que o outro vai achar. Ah, porque fulano teve tantos relacionamentos, então é isso. Ou então fulano já passou por tantos empregos, ou a pessoa já teve tantas empresas. Gente, isso é maravilhoso. Olha a experiência que essas pessoas que estão tentando e buscando, quem elas são, onde elas estão, e realmente essas pessoas que tentam mais, que buscam mais, que estão dispostas a estar nessa jornada realmente de uma forma ativa, elas vão mais longe, elas têm muitas experiências. Isso me fez lembrar uma frase de um verso de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, Lendas da Paixão. Eu tinha 16 anos e no final do filme falava, né, essa frase que me marcou muito, porque eu já estava inserida nesse processo. Eu nunca fui uma pessoa, sempre fui muito questionadora e muito crítica, né, sobre o sistema, e sempre procurei enxergar muitas vezes, mesmo contaminada, né, com esse mundo externo e com aquilo que nos é imposto o tempo todo, buscava sempre assim entender o que era meu e o que era realmente do outro. E aí eu li essa frase que fala no fim do filme, e esse filme é todo sobre essa. Eu entendi totalmente o filme depois que eu vi essa frase, que fala o seguinte: existem pessoas que escutam suas vozes interiores com tanta clareza que fazem suas vidas baseadas nelas. Essas pessoas ficam loucas ou se tornam lentas. Nossa. São aquelas pessoas, eu acho muito forte isso, porque foram exatamente as pessoas que conseguiram fazer a diferença. E eu pensei naquele momento, com 16 anos, ainda adolescente, puxa, aquilo que deveria ser normal para todos nós é tão incomum a ponto de se tornar filme, a ponto de se tornar frase. E aí eu fazendo gancho, né, essas pessoas são justamente aquelas que rompem padrões, que rompem sistemas. Aquelas pessoas que não se deixam contaminar pelo que nos é esperado do outro. Porque é muito difícil a gente sair, porque é aí que vem essa questão do autoconhecimento, porque às vezes as pessoas não questionam se aquilo realmente é um desejo ou se realmente é uma necessidade de mostrar para o mundo que nós nos tornamos bem-sucedidos. E aí entra uma discussão muito mais ampliada aí, né? A questão da mulher, da questão de ter filhos, muitas mulheres têm porque isso é imposto como ser um padrão de ser bem-sucedido. Assim como a mulher que escolhe dedicar à profissão, assim como o homem também, que às vezes faz um movimento contrário do que é esperado e é cobrado por isso, e eles se perdem nesse processo. Então, agora é buscar realmente aquilo que faz sentido para todos nós e transmitir cada vez mais, mas dentro de uma concepção de que nos faz enxergar dentro de nós que aquilo faz sentido principalmente para nós. Que isso deixe de ser uma loucura ruim aos olhos da sociedade, porque cada pessoa que foi inserido nesse processo por uma questão de livre escolha vai formando também, fortalecendo um egrégora, e isso vai se comunicando em torno de todo o planeta, através daquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Então, antes de tudo, conectado, completamente. Né? Eu acredito que essa questão, né, desse tema é muito importante a gente colocar aqui sobre profissional do futuro, porque olha quanta coisa ele engloba, né? Uhum. Quanto processo ele engloba. Não são processos só internos, não são só autoconhecimento, mas através desses processos internos, quantos movimentos, quantas questões sociais também vão trazer à tona e vão trazer transformações também, através de uma própria transformação da visão social sobre o sentido da própria existência. Exatamente. E só, né, você falou uma coisa muito interessante, a questão das experiências, né, de os empresários que ali assumem riscos, né, e avançam. É muito interessante isso, porque a gente só evolui, só aprende fazendo, colocando o pezinho para fora ali mesmo, se arriscando e errando e solucionando de forma cada vez mais rápida. Assim, tem que fluir, né? Errou, levanta e continua
e aí sim que a evolução acontece. Se você não se expõe, você fica ali, né, naquela inércia, você não tem estímulos para poder mudar, para poder evoluir. E é bem isso, né, Aline? Sim, eu acredito nisso totalmente. Profissional do futuro, ele tem aquela mente visionária, que ele vai lá na frente, vê, antecipa, traz, se cura, né? É um curador também, ele é um visionário, ele é um curador e ele é um mestre, porque tudo aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele curou, toda aquela visão, ele traz e ele ainda ensina. Então, esse é o profissional, ele não retém essas habilidades, esse conhecimento e fala, ah, não, esse é o meu precioso, né? Ele realmente ele compartilha isso com o próximo, né? E hoje compartilhar é uma coisa muito simples, a pessoa pega ali um celular e ela liga ali um Instagram, um YouTube ou uma outra mídia social, um LinkedIn, e ele coloca aquela mensagem dele, aquele aprendizado, e aquilo ali circula, né, no mundo, aquele aprendizado, e é uma corrente do bem, né? Sim. Então, o profissional de futuro, ele não é um cara mesquinho que retém a informação, ele é um transformador. Você me fez até lembrar de uma questão assim, que bem antigamente, né, tinha aquela mentalidade, não vou ensinar para o outro, porque senão esse outro vai pegar o meu lugar. Né? Então, esse medo de perder sua posição, esse medo de deixar de ser protagonista em alguma coisa. Só que é totalmente o contrário, assim, você tem que permitir os outros também serem protagonistas, você tem que permitir que eles recebam o seu conhecimento, que é através disso que você cresce. E até porque cada um vai trazer o conhecimento de uma forma, que nós somos únicos. Cada um veio deixar sua própria marca. Não existe ninguém melhor nem pior. As pessoas que se destacam são aquelas pessoas que realmente estão fazendo pela essência. Aqueles que encontraram na sua vocação aquilo que fez sentido para si. E que vão transmitir o outro da sua maneira, através da sua verdade, e esse outro vai ressignificar de acordo com a sua própria experiência e trazer para um outro e fazendo essa corrente cada vez mais. Toda experiência nos faz único e singular. Exatamente. O conhecimento base é mas a forma como você vai comunicar ao outro, às vezes não precisa nem ser com palavras. E cada um tem a sua forma de fazer, né, e ser especial naquilo que faz. Então tem espaço para todo mundo. Exatamente, tem espaço para todo mundo. E aquelas profissões meramente técnicas e medianas, elas irão desaparecer. Então, é isso que a gente está falando, que vai fazer a diferença é aquilo que faz realmente sentido. Que é isso os robôs não substituem. Essa é a experiência humana. Isso mesmo. E a pandemia veio para acelerar isso tudo, né, gente? Porque a automação, olha o boom que deu, assim, por causa da pandemia. Todo mundo tendo que se adaptar, né? Forçar essa adaptação. Forçar esse foco e comprometimento, trabalhar de casa, gente, que é coisa mais difícil que isso, né? Então, já veio para poder avançar aí os passos nessa caminhada para o futuro. O Elon Musk deu uma entrevista, eu acho que muita gente viu essa entrevista do Elon Musk falando sobre a robotização das profissões, né? E que as pessoas vão ter que ressignificar a própria existência, porque muitas pessoas que não estão bem ancoradas com elas mesmas, elas vão sofrer depressões, ansiedades e sentimentos de inutilidade. Aí eu fico me perguntando, muita gente ficou alarmada com essa entrevista, né? Aí eu fico me perguntando, a sociedade agora será obrigada a se curar, porque muitas pessoas se escoraram em profissões, né, medianas exatamente para elas pararem, para elas viverem aquela vida automática e não olharem para dentro de si. Isso vai parar de existir. Ou a gente encara a gente de frente, encara nossos potenciais, habilidades, e isso se faz através de um processo de autoconhecimento, ou realmente a gente vai entrar num processo muito difícil emocional. Então, eu vejo isso, na verdade, com bons olhos. Agora vai ser a era da verdade. E qual que é a verdade de todos nós? Qual que é a verdade única e singular de cada ser humano? E como está mudando, né? Estávamos todos falando há um mês atrás em chat GPT. Essa semana o Google já falou que isso tudo vai ficar para trás, que a pessoa simplesmente marca ali a correspondência. Então, o próprio Google vai responder. As fotos vai ser uma coisa assim tão de fácil acesso. Então, essas questões onde a gente tem às vezes a pessoa tem uma dificuldade em compor, escrever, então isso tudo, própria ferramenta já vai fazer de graça, de uma forma acessível. Basta a pessoa ter um telefone, um computador, basta ser ligada numa internet. Então, a gente percebe a importância de um network,
de conexões importantes, porque é aí que a gente vai crescer. A máquina ela vai fazer essas coisas que hoje em dia, para alguns, né, eu tenho uma dificuldade, eu já pedi até a Kátia, Kátia, me ajuda a responder isso aqui. Então, isso tudo vai ser feito de uma forma automatizada. Você fala até do chip, né? Implante do chip no cérebro, a gente aprender a falar até outros idiomas automaticamente. Imagina. E eu não duvido de nada, gente, porque assim, na minha infância eu sou da era da enciclopédia ainda. Basta. Imagina em 20, 30 anos o quanto que a imunidade não evoluiu. E a evolução é exponencial. Se em 30 evoluiu esse tanto, imagina daqui 15, 20. Sim, e esse espaço de tempo vai ser encurtado cada vez mais. Cada vez mais. O processo está muito acelerado. Aquilo que a gente falou no início, de que muitos empregos que existem hoje não existirão daqui, a gente pode falar daqui 10 anos. O próprio sistema de ensino terá que ser modificado. Sim. O próprio sistema de ensino. Porque e hoje as crianças eles questionam isso. O que isso vai fazer diferença na minha vida? Por que eu preciso aprender isso? Eu sou aquele tipo de mãe que eu não cobro notas altas, eu cobro aprendizado muito mais na experiência. O que eu ensino muito aos meus filhos é o conviver, o respeitar, aprender o limite do outro e principalmente, assim, o que eu busco muito é trazer para eles a conexão com a leitura, para eles formarem sua própria opinião. Agora, nota, isso não quer dizer de inteligência de ninguém. Até mesmo porque hoje, aquilo que a gente estava falando, as profissões, eu não sei nem que profissões eles terão. E a minha filha, de 12 anos, que vai fazer 12 anos, ela já tem essa ansiedade. Mamãe, qual que é a minha vocação? Eu falo com ela sempre que ela vai aprender isso através do sentir. E a gente só sente através da leveza. Por isso que os artistas não se vendem, né, nessa questão da automação. Porque a arte de criar, ela é leve, ela é livre. E é isso que eu tenho que passar para ela, principalmente que já tem essa busca, né, de conhecer aquela vocação que ela tem. Eu falo, é no caminho que você vai seguir, é no caminho que você vai sentir. E fique tranquila, que a sua profissão talvez nem exista ainda. Deveria ser uma abordagem obrigatória no currículo de todo pai, né? Com certeza. Eu vejo na minha área, sabe? Não vou nem falar do profissional do futuro, o profissional do presente. A minha área vai mudar totalmente. A área de postos de combustíveis, frentista. Em vários lugares no mundo já não existe mais. Mas daqui a pouco, inclusive, os carros, né? Os carros onde hoje abastecem etanol, gasolina, diesel, cada vez mais são carros híbridos. Então, vai ser o elétrico. O elétrico pode ser abastecido em casa, no shopping, na faculdade. Motorista de Uber, daqui a pouco também não vai existir mais. Daqui a pouco é energia porque serão livre ainda. Carros autônomos. Então, a gente já percebe assim, que no nosso dia a dia, no setor que a gente está, não vai demorar 10 anos, às vezes vai demorar 5 anos ou até menos. Porque muitas pessoas falam, mas e as estradas não estão preparadas? Mas aí chega, né, iniciativa pública e privada juntam e vão lá e vão fazer essa transformação. Então, as coisas vão acontecendo, porque as montadoras, daqui a pouco não vai ter mais esse tipo de veículo. Então, a pessoa vai comprar, ela vai numa loja, então só vai ter o elétrico. Então, essas mudanças, elas vão chegar numa velocidade que o mundo inteiro vai ser afetado e de uma maneira rápida. A gente vê aí a forma, né, de antigamente de ver um filme, a gente ia lá na locadora, escolhia aquela fita, aí a gente ainda pagava multa se não tivesse rebobinado, né? A própria a maneira de tirar foto, né? Aquele filme, aí se você sem querer abrir, queimava tudo, tudo. Era caro. E hoje qualquer criança com um telefone ali já tira foto debaixo da água. Hoje em dia tem os drones, então a gente percebe que hoje é muito fácil, mas lembrar quando eu era criança, que era um telefone verde que ficava tocando lá. Então, assim, nas mínimas coisas a gente já percebe uma notícia que acontece lá do outro lado do mundo, que muitas vezes a gente nunca nem ia ficar sabendo. Você entra ali na internet, está acontecendo e a gente já está sabendo ali ao vivo tudo que está acontecendo. Então, realmente, o profissional do futuro, ele tem que ser esse cara que ele tem que estar com o emocional muito trabalhado, muito equilibrado, muito resignificado, porque a vida dele, a vida da família dele, a vida financeira,
vai ser muito afetada. Então, ele tem que ter esse time de fazer essa mudança, e os espaços também, os espaços de trabalho foram, conforme você falou, para poder trabalhar em casa, poder trabalhar na praia, poder trabalhar num sítio. Então, isso tudo está mudando muito, e a gente está vivendo esse tempo de transformação. Então, realmente, a gente tem que ter esse olhar de ser um profissional do futuro, se trabalhando, conhecendo essas ferramentas para ter um futuro melhor, mais tranquilo, mais estabilizado. E começando para ontem, né? Assim, na verdade, né? esse processo já começou. Ele já começou. Não, para quem ainda não começou, assim, já está muito atrasado nesse processo, né? Porque as coisas acontecem rápido. Sim, Eu lembrei, só porque eu lembrei que de uma conversa que a gente teve há uns 5 anos atrás, sobre essa questão aí do ramo dos postos de combustíveis, de uma viagem que você fez, você trouxe essas informações, e na época a gente, nossa, mas será que vai acontecer isso mesmo? E como que foi rápido, né? Como foi rápido. Eu estive lá no Vale do Silício, foi uma viagem que eu fui com outros empresários, e não só no ramo de postos, mas todos os lugares, agricultura, né, os grãos sendo modificados para poder alimentar toda a população. Então, quem está lá no agronegócio já tem uma outra visão, as máquinas. Então, o mundo inteiro está sendo afetado. Os alimentos, né? Hoje a gente tem hambúrguer de planta, carne de planta, então a gente vê a questão da alimentação. Antigamente a pessoa ser um vegano, ser um vegetariano, ela tinha uma dificuldade muito grande. E hoje a gente vê uma caminhada para as pessoas pensarem nessa sustentabilidade, de conseguirem abrir mão de muitas vezes até de uma alimentação. Isso tudo está se transformando e a gente vai aprendendo sobre isso, e a gente é curiosa que essas três aqui, quando se juntam, é uma viagem ao universo, realmente. É uma expansão da mente, uma troca, né? Eu acho que seria deixar muito claro aí que para as pessoas que ainda não despertaram para essa consciência, essa nova consciência, né, do realizar e do que buscar na vida, é importante, porque senão ela vai deixar de ser tudo aquilo que as pessoas fazem, né, que ainda não tiveram esse olhar, vai cada vez mais ser frustrante, porque não tem como mais adiar esse processo. Vai ser cada vez menos relevante. Exatamente. Triste falar assim, né? Mas é a verdade. Vai ser porque vai ser a mensagem, inclusive, que essa pessoa vai passar ao outro, né? O que eu estou fazendo aqui? E a gente sabe que a maior parte da nossa comunicação ela não é falada, é até no transmitir, até na sua eficiência, até no seu olhar. Então é importante porque, senão, para não gerar mais frustração. Aquilo que as pessoas preocupam quando o Elon Musk fala, né, que muitas profissões estão sendo trocadas pela robotização, pela robótica, aqueles que irão passar por esses processos emocionais são aqueles que não despertaram hoje, aqueles que não se questionaram hoje, aqueles que não buscaram hoje. É sempre uma escolha. Mas e aí, a gente escolhe o quê? Fica esse questionamento, fica essa reflexão. Perfeito. E só para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né, de tudo isso que a gente está falando, o que é o comportamento humano de fato? E como que acontecem essas transformações de comportamento? Bem, o comportamento humano, ele é muito complexo. Né? Cada pessoa é um indivíduo, ele tem um mundo interno e ele vai reagir à vida dele, às situações, conforme realmente o que ele aprendeu. Mas a gente podia falar também que o temperamento, a pessoa não nasce com aquele temperamento. Então, é biológico, é herdado. Então, a pessoa é mais sanguínea, ou a pessoa é colérica, ou ela é fleumática. E a gente também tem outra maneira de ver os comportamentos, também que a pessoa pode ser comunicadora, a pessoa é executora, a pessoa é planejadora e analítica, né? O meu analista, ele é super pequeno, então eu sempre tenho que pensar e olhar e ver realmente qual o detalhe que eu não estou vendo, porque eu sou uma comunicadora executora, eu vou passando e vou fazendo e quero resolver aquilo da melhor maneira possível, de maneira mais assertiva e da maneira mais prática. E quando a gente conhece, né, o que são esses comportamentos
E aí a Kátia é uma especialista nisso. Quem quiser se conhecer mais profundamente, ela fala sobre esses comportamentos. E aí a pessoa ela vai vendo, ó, eu tenho essa qualidade. E mesmo quando a gente tem uma qualidade que é muito, a gente já sabe qual é, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai até inclusive passando por cima do outro, né? Então, quando a gente se conhece, conhece o nosso perfil, a gente vai ver como é o perfil do outro e a gente vai não querer passar por cima, a gente vai ver que aquilo que às vezes a gente acha que é um desafio de lidar com a pessoa, às vezes realmente não é um desafio, é um desafio para a gente, mas é uma qualidade que ela tem muito grande. Então, o analista, né? A Kátia é uma analista, a Ana é uma analista, eu que não sou. Elas vão perceber detalhes que eu não vou conseguir ver. Então, eu tenho que humildemente calçar minha sandália, né, da humildade e pedir ajuda, porque elas vão desenvolver determinados trabalhos, elas vão ter atividades e habilidades, elas vão ver de uma forma que eu não vou conseguir ver. E eu percebendo que eu não consigo ver desenvolver essa habilidade, eu vou procurar essas pessoas para me ajudarem nisso. Então, Obviamente... Não, pode terminar. Pode falar. Obviamente que não existe nada estático, né? Por mais que a gente já nasça com algumas habilidades, aí que entra novamente o processo de autoconhecimento para a gente entender por que algumas outras a gente tem mais dificuldade e como que a gente pode potencializar essas outras habilidades para que a gente entre num ponto de equilíbrio, de expansão, seja no campo pessoal como profissional, porque como eu falei, né, como a gente tem discutido aqui desde o início, que a tônica do futuro é uma tônica sistêmica, né? Não adianta a gente ser bem sucedido em uma área se a gente não for no outro. Então, tem tantas ferramentas maravilhosas aí, eu fiquei encantada com a Solids, né? Com o Profiler. Com o Profiler da Solids, que eu fiz agora com você, que me encantou bastante. Eu vi que eu preciso desenvolver a minha comunicação também. E então é isso, assim, eu acho que a gente tem que buscar não só expandir o que a gente tem de positivo, como também trabalhar aquela dificuldade, porque isso vai servir não só para o nosso profissional, para a nossa evolução profissional, como também para conhecer os nossos processos e entender por que a gente tem dificuldade em algumas questões. Exatamente. E eu acho interessante essa ferramenta que a Kátia utiliza, o Profiling, né? Porque ela traz o conhecimento de uma maneira estatística. Então, a pessoa preenche aquele questionário e depois vem toda uma análise, onde ela faz uma devolutiva e ela vai estar te falando suas características, o que você tem de melhor, sua área de talentos. Então, hoje eu conheço, dentro dessa ferramenta, quais são as minhas áreas de talento. E também vejo o meio, o que o meio está me pedindo. Então, atualmente, o que eu devo desenvolver para estar sendo mais assertiva. Então, essa ferramenta que a Kátia traz, eu acho ela maravilhosa, porque ela trabalha muito ao nível racional, né? Mas existem outras ferramentas que trazem também essa parte científica, mas também trazem toda uma área intuitiva. E aí a gente pode citar várias ferramentas, o Enneagrama, a gente pode citar a constelação, o tarot terapêutico. Tem inúmeras ferramentas de autoconhecimento e eu convido vocês a conhecer aquelas que fazem mais sentido para vocês. Eu posso estar indicando a Ana, a Kátia, mas eu acho que nesse momento a ferramenta que eu mais indicaria seria realmente fazer o profile com a Kátia, que ela é uma super especialista na área do desenvolvimento humano. Ela conhece realmente sobre os perfis comportamentais. E eu queria que você falasse também pra gente um pouquinho como é que funciona isso, Kátia. Não, gente, só assim, para contextualizar também, né? Porque o comportamento humano, na verdade, ele é estudado já desde antes de Cristo, né? Então já é uma coisa que já é uma preocupação desde sempre. E já passou por vários formatos, desde as metodologias de grandes filósofos também, né? Então, é algo realmente que assim, tem uma grande importância, uma grande relevância e preocupação para a evolução da humanidade mesmo. E é bem interessante porque o comportamento mesmo é só aquilo que a gente vê, né? Assim, a olho nu, porque
é o que a gente percebe do outro fazendo ou falando, e que é a pontinha do iceberg. Isso aí, assim, o que está por trás disso? É muita coisa. O que está envolvido para formar aquele comportamento que a gente está enxergando no outro? E dentro disso que você falou, né? Gostei do exemplo que você deu do iceberg, né? A gente vê lá o iceberg, aquela pontinha cheia de neve, né? Durinho. Aquilo ali é o consciente. Então, o que é o consciente? Aquilo que a gente consegue ver a olho nu, aquilo que é perceptível no comportamento do outro. E aí, logo ali abaixo, né, tem um pedaço que a gente chega ali, olha, a gente ainda vê uma camada de gelo, vê uma camada de água. Aquilo ali é o subconsciente. Ou seja, são informações que tanto podem submergir, né? Ou a gente pode varrer elas para debaixo do tapete, ou seja, jogar lá no fundo. Mais profundo ainda. Jogar lá no fundo do mar, nas profundezas, e não querer olhar para aquilo. E o que realmente está nessas profundezas, né, é o inconsciente. É aquilo que a gente traz a vida inteira, desde quando a gente nasce, são aquelas percepções que a gente vai tendo na família, nas vivências. E dentro desse inconsciente, Kátia, tem o nosso inconsciente, né? E tem o inconsciente coletivo. Então, são aquelas coisas que já estão na humanidade, né? O que a gente chama de nuvem, está tudo armazenado em algum lugar. Essas histórias, a gente não herda só, né, a cor dos olhos ou a cor da pele. A gente herda todas essas histórias que estão nesse inconsciente familiar, que estão nesse inconsciente coletivo. E tudo isso nos afeta. E a gente acha que não, né? A gente acha que a gente é o dono da razão muitas vezes. A gente percebe pessoas que não aceitam nem a opinião do outro, que elas têm a verdade delas sendo como uma verdade única, né? Verdade universal, isso não existe. Cada um tem sua verdade. Então, esse é o iceberg. E assim, e a gente, desde o momento da nossa concepção, né? A gente já tem ali um monte de gavetinhas que a gente nem faz ideia. A gente já nasce com a propósito do inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, para as pessoas que nunca ouviram falar nessa expressão, é aquela forma de conduta social propagada como verdadeira e correta por grande parte da sociedade. Eu dou muito exemplo da informática. Começou, vamos supor, no Vale do Silício, né? Aí começaram a passar nas escolas das crianças americanas. E um belo dia, só um exemplo mais grotesco, pegaram uma tribo de uma Índia bem distante lá da Oceania, levaram um computador, colocaram em frente para uma criança, e aquela criança que nunca viu o computador, abriu o computador e conseguiu mexer. Isso é inconsciente coletivo. É aquela verdade, sabedoria ou crença que é passado começa em uma sociedade e naturalmente ela comunica com uma outra sociedade e passa a ser o quê? Uma verdade universal. Então, é importante por isso que eu falo dessa mudança de concepção sobre as nossas habilidades, nossos dons e sobre os nossos propósitos, porque quanto mais a gente mudar aquilo que nos foi ensinado de que a gente deve buscar ganhar dinheiro para sobreviver, quanto mais a gente mudar essa concepção para dentro de uma realidade de realização, mais a gente vai mudando também esse inconsciente coletivo a ponto de que as gerações futuras já vão nascer com essa sabedoria. Não vai precisar elas questionarem. Já vão nascer mais evoluídas. Não precisarem nem tornarem lendas e nem se tornarem loucas, né? Já vai ser algo natural. E ela está dentro do inconsciente. E o inconsciente que dita as nossas condutas, porque nós somos 90% inconsciente. Até mais, alguns dizem. Né? Sim. E assim, é tudo isso que está nessa profundeza, né? Dessas crenças limitantes, os valores, toda essa bagagem genética e de histórias ancestrais também, já vem tudo ali, né? Ancestralidade, tudo na isso já vem na gavetinha. Assim como tem o espaço daquilo que a gente vai acreditar de acordo com as nossas experiências nessa vida também. E que muitas vezes estão profundas, porque foi um olhar da infância, foi uma simples palavra que foi dita em um momento inadequado. A gente acredita em coisas que às vezes a gente nem nunca pensou, mas nem sabe por que está acreditando naquilo. Exatamente. Né? Por exemplo, eu vou falar um exemplo simples. Eu detesto mamão, eu não consigo sentir cheiro de mamão. E eu sei que é alguma coisa da minha infância.
Mas isso não me incomoda, então eu deixo lá guardadinho. Mas o que isso quer dizer? E essas crenças limitantes, gente, elas estão em todos os lugares. Então, a gente vê a pessoa que, às vezes, tem uma crença no dinheiro, de que o dinheiro traz infelicidade. Então, ela aprendeu isso com a família. Então, toda vez que ela ganha aquele dinheiro, ela acaba perdendo sem perceber, porque ela acha que ela tem que fazer uma escolha, ou ser próspero, ou... O ser pertencente àquele sistema familiar. Né? Tem uma crença limitante sobre dinheiro que é clássica, né? Não pega no dinheiro que ele é sujo. Bem clássica. Ou ser próspero ou ser feliz. E a gente percebe padrões repetindo, padrões familiares, né? Se repetindo. Então, às vezes a pessoa fala, é inseguro viajar sozinha porque você é mulher, e acaba limitando. Se você for bem profissionalmente, você vai ser uma mulher sozinha, nenhum homem vai conseguir, porque você pode, às vezes, ganhar mais ou menos. Então, assim, quantas coisas vão acontecendo que às vezes a gente sem querer, né? Porque o mineiro, ele é pão duro, então às vezes você não faz um investimento achando que aquilo ali não vai ter um retorno. E aí quantas coisas a gente vai vendo? E gente, eu falo o seguinte, se você lançar isso para o universo, você vai colher isso. Então, se você tem um dinheiro e você fala, vou guardar ele ali no banco, eu vou investir, porque lá na frente pode ser que eu fique doente e preciso, pode saber, você vai ficar doente, porque você jogou isso para o universo. Agora, se você pega o mesmo dinheiro, o mesmo valor e fala, eu vou investir porque eu tenho planejamento de viajar com ele, ou de um filho ir para a faculdade, a mesma coisa você pode saber. Que você lançou isso para o universo, você realmente vai colher essa viagem, esse estudo. Porque isso é muito maior, está dentro da gente. Então, quando a gente lança para o universo, essa frequência, essa vibração, pode saber que você vai colher de alguma forma aquilo que você lançou. A gente atrai o que a gente pensa. E tem gente que, assim, tem aquele argumento de que, não, mas eu só estou pensando, eu não estou verbalizando. Não, piorou. E tem uma palavra muito usada hoje em dia, né? Que é co-criar. Aí, vários cursos. Vou te ensinar a co-criar. Só que, na verdade, a gente já cocria o tempo inteiro. Só que a gente cocria de uma forma aleatória, muitas vezes. Com medos, sensação de não merecimento, autossabotagens. A vida é muito difícil, a vida é assim mesmo. A nossa família sempre deu tudo errado, então com você não vai ser diferente. Então a gente vai levando essa crença a ponto de que o universo vai nos responder daquela forma. Então, a cocriação não precisa fazer um curso, você já cocria o tempo em todos nós, ela vem de a filosofia hermética, né, já explica através da lei do mentalismo que é isso, é uma verdade universal. Então, a gente precisa apenas ajustar. O que eu quero cocriar, o que eu quero atrair para a minha vida? Não é um processo fácil, porque não é só falar eu desejo fazer tal viagem. E aí, se eu sinto que aquilo ali não vai se realizar, não vai se realizar. Se eu sinto que eu não mereço fazer aquela viagem, eu não vou fazer aquela viagem. Você tem que acreditar. Se eu sinto que se acontece uma coisa boa e logo depois vem uma coisa ruim, que eu conheço gente que sempre falou isso, sempre acontece uma coisa boa comigo, eu já ouvi isso de pessoas. Eu já começo a ficar com medo, porque eu sei que logo depois vai vir uma coisa ruim. Ela está cocriando. E aí eu acho que é muito importante fazer um curso, uma mentoria, uma formação para realmente a pessoa entender e realmente trazer para a consciência que ela realmente está cocriando o tempo inteiro. Exatamente. Então aí esses cadeadinhos, né? Porque falar muitas vezes a pessoa não entende em profundidade que ela o tempo inteiro ela está cocriando a própria realidade dela. Então às vezes essas formações, essas ferramentas, elas vêm para exatamente falar e te mostrar o que já existe. Ela só está te mostrando o caminho e limpando ali para você falar, limpando crenças e padrões, porque não adianta só desejar, tem que acreditar a nível profundo que aquilo é possível. Exatamente. E não é um processo fácil, porque é igual camada de cebola, a gente vai tirando a camada, vem a outra, vem a outra, vem a outra. Exatamente, quem vive esse processo sente isso na pele de ir tirando camadinhas. Mas ao mesmo tempo, cada camadinha que a gente tira, a gente vai se tornando mais consciente desse processo. Sim. E a gente vai conseguindo atrair cada vez mais coisas, a gente vai se tornando cada vez mais dono de nós mesmos.
Mas não quer dizer que vai ser um processo simples, que é um processo fácil, é um processo que demanda sempre muita persistência, disciplina, dedicação, escolhas, né? principalmente escolhas. escolhas. A alimentação, escolha de uma música que você está ouvindo, que aquela música às vezes você está repetindo ali internamente, seja a situação que for, né? Filmes, então às vezes você está vendo filmes que você passa a ter medo, você vai vibrando aquela energia e você vai cocriando, né, Isso nessa mesmo, realidade. exatamente. No fim das contas, gente, tudo depende só de nós mesmos. As escolhas são nossas. Os resultados que a gente vai colher são nossos. Então, é a gente que escolhe o caminho que quer percorrer, né? E é bem interessante essa questão aí de trazer para o consciente, porque tudo isso que a gente falou, né, que a gente está lá nas profundezas, que a gente nem sabe que existe, nem sabe por que faz dessa forma, só sabe que faz. É como se a gente vivesse com aquele antolho que coloca em cavalo, que o cavalo ele tem que usar aquilo para não se distrair com o que está acontecendo no mundo ao lado, né, ao redor, e seguir sempre aquele caminho, né? E a gente fica condicionado a seguir sempre aquele caminho. Aí eu acredito que eu sou assim, porque eu nasci assim. Síndrome de Gabriela. Eu cresci assim. Existe um nome para isso, normose. Assim. Normose é a mente condicionada a acreditar naquilo. Então, a nossa sociedade ainda é uma sociedade normótica. E a gente não precisa morrer assim, gente, né? Por favor. E aí, quando você abre um pouquinho assim o antolho, que entra um pouquinho de luz, assusta. Por quê? Existe vida lá fora, existe um mundo imenso para a gente explorar. E aí, quando você faz isso, deixou entrar essa luz, não tem mais volta. É o mito da caverna, né? As pessoas estão ali dentro daquela caverna, lá fora tem a fogueira, tem a luminosidade, aí tem as árvores com o vento se mexendo, e quem está lá dentro tem medo, porque não sabe. E aí a pessoa consegue se libertar, vai lá fora, percebe que tem um universo maravilhoso. E quando ela volta para contar, as pessoas falam, não, eu não tenho coragem. Quantas pessoas estão presas em si? Né? O mito da caverna de Platão, né? E aí você falou uma coisa muito importante. Nesse processo é preciso coragem. Porque dói. Dói. É um processo doloroso e que não é rápido também. E onde está o nosso ponto de resistência é onde que está o processo, infelizmente. Quando você fala assim, tem algo aí de uma baixa estima, fala, não, mas eu me amo, eu me adoro, e aí? Te incomodou, então é ali que você deve olhar. A gente estava falando dessa normose, né, que eu falei que é normose, dessa mente condicionada, existe uma série que eu quero indicar, que é The Black Mirror, uma série inglesa. Ela é incrível, ela é uma série extremamente crítica sobre esse processo da sociedade humana, né? Dessa normose humana e como que isso cresceu também com a informatização, com a tecnologia e como que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se perca nesse caminho, né? Ou para a gente se encontrar nesse caminho. Muitas vezes, né, normalmente a gente é levado a se perder. E esse processo que a gente já falou que não é nada fácil, né? Mas como que a gente faz isso? Como que a gente coloca o pezinho lá para se despertar para o autoconhecimento? Quais são as dicas que a gente pode trazer aqui de ferramentas, metodologias? Eu acho que o primeiro passo para esse despertar é o sentir o desejo. É aquele clique que dá de olhar para em volta e falar, existe mais que isso. E eu quero descobrir esse mais que isso. Então é o primeiro, porque não adianta a gente falar de 1000 ferramentas que existem, são lindas, maravilhosas, se a pessoa não está disposta a fazer essa transformação. E as ferramentas são ferramentas. Quem vai fazer a mudança é cada um. Então, assim, eu posso indicar, né, a sua, que eu achei maravilhosa, que eu estou encantada, mas eu posso falar também da ferramenta que eu trabalho, que é o tarot terapêutico. Eu falo que agora eu estou entrando no mundo, cada vez mais nesse mundo dos arquétipos, porque eu trabalho através das imagens universais dos arquétipos, terapeuticamente falando, ajudando o outro a se enxergar de uma forma mais ampliada, através de uma leitura de tarot terapêutico, como também tem o trabalho dos arquétipos, que é descobrir quais são seus arquétipos principais e trabalhar a fim de potencializar a luz desses arquétipos. Porque todos nós temos aqueles arquétipos predominantes que dizem muito das nossas habilidades, dos nossos propósitos, dos nossos gostos, mas só que às vezes, por não termos consciência,
das características desse arquétipo, a gente acaba ficando no lado sombra dele. E aí a gente começa a vibrar exatamente o oposto de toda essa potencialidade. Então, é uma descoberta que eu acho magnífica também a ponto de autoconhecimento. Descobrir, bem, eu tenho essa habilidade, como que eu posso explorá-la melhor para o meu bem e para o bem do próximo? Então, assim, eu falo que são ferramentas, mas depende do quê? Do conhecimento, de saber, né, quais são esses, no caso dos arquétipos, esses arquétipos, dentro do tarot terapêutico também. O que precisa ser olhado, acolhido e curado dentro de si? Por que eu estou tendo esse tipo de atitude? Por que eu estou atraindo relações dessa forma? Por que eu não estou bem profissionalmente? E o que eu devo fazer para melhorar minha conduta? O que eu tenho que trabalhar em mim para que isso possa ser transformado em minha vida? Mas é sempre algo pessoal e interno. E isso demanda muita persistência, demanda você entender o processo, entender que cada coisa que nos acontece, na verdade, tem uma mensagem que a gente deve olhar, ao invés de se colocar numa posição de vítima, de azarado, olhar por que isso me acontece, o que eu tenho que trabalhar em mim para que isso não aconteça mais, o que tem que ser curado em mim para que não aconteça mais. Traz mais clareza, né, Ana? Assim, para te dar um norte também. É uma clareza, mas não só a nível mental. Uhum. É uma clareza também a nível emocional. É a clareza do sentir. Porque é através do sentir que provoca a transformação. Não adianta a gente só entender. Porque muitas coisas a gente já entende em nós. Eu sei que nisso eu não sou boa. Eu sei que eu tenho dificuldade para isso. Mas eu sinto que aquilo ali me incomoda a ponto de eu querer fazer as transformações necessárias para que eu não continue nessa pegada. É aí que está a pergunta. E muitas pessoas que eu atendo falam assim, nossa, mas eu já faço tanta coisa, eu faço constelação, eu faço PNL, eu faço psicanálise, terapia clínica, mas eu estou do mesmo jeito. Ela não quer sair da zona de conforto. E é uma escolha, gente. Não está aberto ainda para a transformação. Às vezes até faz um movimento, mas dói. Então volta para aquela casinha. E isso é muito comum. Mas aí é uma escolha. Eu falo, olha, isso aqui, toda vez que vocês já fazem comigo, né, as consultas, eu sempre falo, aqui o tarô vai te indicar o caminho mais pleno para você. Mas a mudança quem vai fazer é você. Não adianta eu falar que isso vai acontecer na sua vida. Você está disposto a fazer o movimento? Existe um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, nenhuma ferramenta séria interfere no livre-arbítrio do outro. Eu volto a dizer também, né? Porque o sucesso e o fracasso só depende de nós mesmos. Exatamente. E dentro disso, concordo totalmente com o que a Ana falou. Isso é um desejo ardente pessoal dessa transformação. Tem que gritar, né? Tem que querer, falar, não, eu tenho um incômodo que eu quero solucionar, eu quero tirar, eu quero curar, eu quero me transformar, reenquadrar. Então, e aí você tem aquele desejo de se mudar. Porque o que a gente percebe hoje no autoconhecimento, que uma vontade de querer mudar o outro. Se minha mãe fosse assim, se meu pai fosse assado, o meu esposo, meu cônjuge fosse diferente. E, na verdade, ninguém vai mudar ninguém. Você tem que pegar aquilo que você realmente, o seu incômodo e falar, como eu posso me mudar? Porque ferramentas, gente, foi como a Ana falou, tem ferramentas maravilhosas. Eu posso estar indicando aqui a meditação. Mas, às vezes, eu falo assim, gente, eu já conversei isso com várias pessoas, começa a praticar meditação. Primeira resposta que a pessoa fala é, eu não consigo, já tentei. E não é assim. A pessoa, quando realmente ela tenta verdadeiramente, claro, ela não vai sentar lá e vai meditar 15 minutos. Mas ela vai perceber que existem inúmeras maneiras dela começar a meditar. Ela pode começar através de uma música de frequência. Ela vai lá no YouTube e põe frequência. E aí ela faz aquele silenciar, mas ela tem que deixar o celular longe, a televisão longe, ela pode entrar até para o banheiro, ela pode fazer isso no banho. Ou então, ao contrário, ela pega uma meditação guiada. Ela chega ali, escolhe uma meditação guiada. Existem inúmeras, em todas as línguas, com voz masculina, feminina, ou seja, aquela voz que traz conforto, ela faz uma meditação guiada. Ou ela faz uma meditação reflexiva, ela pega um luar, uma lua que está nascendo, ou ela pega um sol se pondo, ou um sol nascendo, e ela vai ficar ali naquele momento totalmente integrada ao ambiente, entregue de maneira que ela consiga silenciar por segundos.
E tem aquela meditação que muitas pessoas acham que é só essa, que a pessoa, ela realmente, ela senta, ela fica na posição de lótus, que é aquela posição com a perna, né? A pessoa está sentada, a perna cruzada ali, e ela realmente se silencia. Essa realmente, talvez para algumas pessoas, seja a mais desafiadora. Mas são processos, né? Agora a pessoa, ela tem que escolher um momento. A constelação, às vezes ela vai ver um padrão de repetição na vida dela, que é uma outra ferramenta que ela é maravilhosa. A pessoa, ela não percebe que aquilo ali está se repetindo, repetiu com a avó, com a bisavó, ou então algum ancestral, né? Às vezes a gente vê doenças que a pessoa já carrega, né? Aí a pessoa fala, lá atrás um ancestral, às vezes sofreu uma humilhação muito grave, ou então teve uma grande exclusão. A gente aqui no Brasil, né? Teve pessoas que tiveram relacionamentos extraconjugais, ou então tiveram relacionamentos que vieram filhos, às vezes com um tom de pele diferente da família, ou então de uma raça diferente, e aí aquela pessoa, ela foi excluída. Então, realmente, isso vai trazer alguns casos, algumas situações limitantes para aquela história da pessoa. Então, tem ferramentas maravilhosas, o Eneagrama, que a Kátia também. Assim, só falando um pouquinho da constelação também, porque assim, vai liberando algumas travas na nossa vida, né? Então, tem muita gente que às vezes entra naquela repetição da vida profissional, não dá certo, e não consegue entender, mas por quê? Eu faço de tudo, eu me esforço, eu me dedico, eu estudo, aprofundo, mas não dá certo. O que é isso? A constelação também pode estar auxiliando. A gente tem a apometria, que olha outras situações. Então, assim, existem inúmeras ferramentas. Só que a gente tem que entender também que nem toda ferramenta é boa para todo mundo. Sim. Então, às vezes, eu indicar uma ferramenta como a apometria, onde a pessoa não acredita que possa existir uma vida que não tenha sido exatamente essa, ou seja, a pessoa tem que crer que o nosso espírito, ele é eterno, que ele veio de alguma história, ele veio de Deus, ele veio de algum lugar, que ele está aqui nesse momento e que depois terá uma nova história, que ele vai estar, esse espírito, ele continua, ele é eterno. Então, às vezes, indicar uma ferramenta para uma determinada pessoa não vai fazer sentido. E aí eu vou ferir uma crença da pessoa. Então, o ideal, quando eu falo de mentoria, uma terapia sistêmica, é primeiro você conhecer aquela história, você entender realmente qual é a necessidade, se a pessoa tem alguma questão religiosa, se a pessoa tem alguma questão familiar, alguma crença, porque não adianta você indicar uma ferramenta maravilhosa, transformadora, que já transformou quantas pessoas e milhares ainda serão transformadas, se não faz sentido. Porque às vezes você vai estar... a pessoa já bloqueia aquela ferramenta antes realmente da transformação. O Jung fala que todos nós temos o nosso processo de individuação, que ele é particular, que é aquele processo que vai servir para mim. A sua individuação serve para você. O Lacan fala que a clínica, né, sempre através da escuta do sujeito. Que então, a partir da sua escuta, que eu vou conduzir como que vai ser aquela terapia. E então, assim, entrando nesse gancho que você falou, né, da meditação, eu acho interessante pontuar que a meditação é estado de presença. E então, dentro dessa lógica, né, da individuação, da clínica do sujeito, também do Lacan, é entender qual que é o seu estado de presença, de que forma você consegue se conectar para conseguir ouvir essa voz interna. E para conseguir se compreender e conseguir escolher suas metodologias. Porque tem gente que é no chuveiro, tomando banho. Eu, por exemplo, adoro meus insights, minhas decisões, minhas escolhas. E até, às vezes, a forma que eu vou escrever algo vem quando eu estou tomando banho ou quando eu estou indo trabalhar, que eu vou trabalhar caminhando, escutando frequências. E ali eu tenho vários insights. Ali, para mim, é uma meditação. Tem pessoas que têm nas igrejas, que vão às igrejas, que se sentem tão bem integradas, que conseguem ali sentir a paz e o estado de presença dela, e é lá que elas vão encontrar essas respostas, vão encontrar essa luz. Quando entra naquela frequência do foco total ali, isso, do louvor também nas igrejas, né? Aquilo ali é uma forma de meditação. E se forma um transe, né? As pessoas não gostam dessa palavra transe, mas é um estado hipnótico, a pessoa está louvando e cantando
ou estar simplesmente ajoelhada ali, naquele momento, vamos supor, da igreja católica, né, da hóstia, em que todos estão em silêncio. Então, assim, também não está errado. Outras pessoas na yoga, outras pessoas simplesmente sozinhas em casa. Então, escutando frequência ou na posição de lótus, que seja. Então, não existe uma fórmula correta. Através da sua individuação, você vai encontrar. Então, não existe, assim, a desculpa, eu não consigo meditar. Em algum momento da vida você já meditou, naquele momento que você esteve absorvido pelo seu eu. E não é assim, não é uma fórmula mágica, nenhuma das ferramentas que a gente fala aqui, né, esses métodos, porque assim, meditação são tentativas, né? É raríssimas as vezes que alguém vai conseguir ali entrar num transe, no foco total, na primeira vez que vai tentar. Até porque a verdade vem do fluxo interno, vem de uma leveza. Se você senta e fala, agora eu preciso meditar, tem até um meme na internet que eu acho muito engraçado, que fala, vem logo, paz interior, estou com pressa, né? Ali já atrapalha. Não é, porque já atrapalha o processo. A partir do momento que você já entra naquele processo de ansiedade para conseguir conquistar aquilo, aí você já atrapalhou o processo. Mas eu acredito que no caso da meditação deve haver uma constância. Exatamente. Porque a gente vai se sentindo mais à vontade para cada vez mais estar indo além. Porque se você fizer hoje e é daqui a um ano, hoje eu quero meditar que eu estou em pânico, não dá certo. É igual escovar dente, todo dia você escova dente, todo dia você toma banho, então tenta um pouquinho, Sim, mesmo que seja pequena, essa prática constante, colocar na agenda realmente. A disciplina, é essencial para tudo. Constância é a palavra-chave para muita coisa. Disciplina, né? disciplina. Tem uma blogueira que eu sei que fala que a minha disciplina é minha liberdade. E é verdade. Porque, igual a atividade física, tem pessoas que não estão satisfeitas com o próprio corpo, não estão com saúde, mas elas também postergam. Hoje eu não fiz por isso, hoje eu não fiz por aquilo. E eu falo que o transpessoal, né, a saúde do ser humano, ele vem desse transpessoal, que é mente, corpo e espírito. Então, assim, a disciplina para você praticar uma atividade física, a disciplina para que você mantenha que seja uma meditação, um estado de oração, um estado de vigília, ela é importante. E isso vai se tornando cada vez mais um hábito. Eu, por exemplo, todos os dias eu escuto frequências e isso me faz um bem danado. Às vezes eu tomando banho, eu estou escutando frequências. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa ali na cozinha ou com meus gatos, ou fazendo atividade física, eu estou escutando. Então, eu readapto a minha rotina de forma que eu possa incluir aquilo que é importante para mim. Isso é autocuidado, que é importante. Isso é se amar. Isso é o propósito de colocar ali como algo que vai te fazer bem, que vai fazer com que você cada vez mais desenvolva até outras ferramentas através daquilo. Porque é algo que é progressivo. Através de um insight que você tem ali no momento meditativo, você consegue ampliar sua consciência e desenvolver novas formas. Exatamente. E é interessante, a gente citou algumas, mas o autoconhecimento ele é por camadas, né? Então tem o autoconhecimento também físico. Existem as ferramentas, a Ana falou da yoga, mas tem o tai chi, tem esse momento de cuidado físico. A gente fala da meditação, que é uma ferramenta mental, mas existem outras camadas, né? Além da física, da mental, tem a espiritual, tem a emocional. Então quando a gente vai olhar, a gente tem que se olhar como um ser integral. Então, a gente olha em cada camada como a gente está, porque às vezes a gente evoluiu demais numa camada. Então, na camada física, hoje eu já sou um mestre, né, no yoga, mas e as outras camadas? Como você está olhando? Então, esse é o maior desafio, porque quando você buscar o equilíbrio, percebe que já aqui eu já sou o top. Quando a gente percebe que aquilo ficou muito confortável, está na hora de expandir. Na hora de eu já domino bem isso. Então, né? vamos procurar mais ferramentas, vamos procurar mais... E a gente também tem as outras ferramentas, né? O Eneagrama. O Eneagrama voltando ali naquela explicação que a gente deu aqui do iceberg, das profundezas. O Eneagrama, ele vai ali abordar aquelas profundezas. O que está por trás do comportamento? Né? É a essência daquele comportamento. E a ferramenta, né, é a Profiler que eu utilizo, que sou parceira da Solids Tecnologia, que desenvolveu essa ferramenta exclusiva para eles, que é uma adaptação também do DISC, que é
bastante conhecido aí mundialmente, né? Criado pelo psicólogo norte-americano William Moulton Marston, que é o pai da grande heroína Mulher Maravilha. Ele criou essa personagem utilizando as 4 personalidades mesmo, sabe? No equilíbrio. Então, ela é o único ser, né, entre aspas, que possui os 4 perfis equilibrados. Ela consegue atuar em sua total potencialidade em todos eles. E aí, através de todos esses estudos, outras metodologias, de filósofos também, foi construída essa ferramenta, que é o Profiler, e que eu sou apaixonada por ela, porque foi através dessa ferramenta que eu iniciei a minha jornada do autoconhecimento, né? Aplicando isso na gestão de pessoas da minha empresa, então fazendo acompanhamento, desenvolvimento dos colaboradores através dela. E assim, me abriu um mundo quando eu enxerguei meu relatório ali. Falei assim, gente, mas isso aqui tá falando coisas para mim que até mesmo eu não sabia como explicar por que eu sou assim. E foi isso, essas informações foram, assim, valiosíssimas. E são importantes na relação interpessoal, né, E Kátia? Porque você principalmente entendendo as habilidades maiores, os potenciais maiores do outro, você vai saber se comunicar melhor com esse outro, a ponto daquele outro formar aquilo que na PNL chama rapport, né? Aquilo que aquele outro vai compreender melhor, a forma de comunicar. Exatamente, muda muito, porque assim, você melhora muito as relações interpessoais, melhora as suas potencialidades, né? Aquilo que a gente falou muito aqui de luz e sombra, que são os pontos positivos e os pontos de desafios, né? As nossas Eu não gosto de falar o que é bom e ruim. Sim, não entro nessa polaridade. Eu entro na sombra, que é o que nos atrapalha nossos processos. Né? Então, não é que a pessoa seja ruim. Se a pessoa está na sombra, não é que ela está fazendo maldade, ela está na dificuldade. No desafio dela, e que tem solução. Tem um caminho ali a seguir. E, Kátia, a gente está falando do profissional do futuro, mas tem as empresas do futuro, que são empresas que investem, né, contratam esse tipo de serviço onde você pode levar, e aí os colaboradores, de uma forma geral da empresa, eles também eles vão se conhecer mais. Então, a empresa que investe nos seus funcionários, nos seus colaboradores, a gente percebe que essas empresas, elas vão além, né? Elas estão investindo no funcionário. Assim, empresas que investem em relações interpessoais, que investem no autoconhecimento humano, vão aproveitar melhor cada funcionário dentro das suas habilidades. Exatamente. A empresa não é um CNPJ, a empresa é feita de pessoas, de CPFs. Então, assim, a gente lida com pessoas o tempo inteiro. É colaborador, é cliente. Então, assim, você entender de pessoas é realmente o caminho para o sucesso, para tudo. É para você entender o seu parceiro, entender os seus filhos, entender a sua família, entender tudo. O mundo dos negócios gira em torno de pessoas também. Então, assim, é fundamental mesmo. E uma gestão de pessoas, cada vez mais que as empresas, né, enxergarem isso como um investimento, mais além elas vão. Porque quando você direciona muito esse olhar e começa a gerenciar, priorizando mesmo essas questões de comportamento, além de crescer, né, gera um engajamento, e quanto mais tempo aquele seu colaborador que você investiu no desenvolvimento dele, que você acompanhou ali de perto, né, estreita essa relação, mais valor é gerado. E as relações, elas são feitas assim, de valores. E sem falar que quanto mais pessoas satisfeitas estão ali no trabalho, mais produtividade tem. Aí é uma forma de pensar, e normalmente até pouco tempo atrás, né, agora que está fazendo essa revolução do pensamento nas empresas, até pouco tempo atrás, não importa quem você é, desde que você seja produtivo. Mas não adianta você querer ser produtivo se você não está feliz. Basicamente, em algum momento, você vai colapsar. A empresa, por consequência. E a gente percebe, né, que a pessoa que realmente não faz essa busca, essa transformação, ele como profissional, ele vai ser promovido ao mercado de trabalho. A empresa hoje, ela não tem condição de arcar com pessoas totalmente desequilibradas, pessoas que não aceitam a diversidade. Então, a gente percebe uma necessidade de atualização das empresas investirem nesse perfil, porque se necessário, a pessoa vai ter que ser mandada embora, ela vai ser entregue ao mercado, e lá no mercado ela vai ter que se desenvolver, porque é uma necessidade o autoconhecimento,
é uma necessidade respeitar o próximo, é uma necessidade aceitar a escolha do outro. E aí, nesses perfis, quando é trabalhado, a pessoa vai se conhecendo, vai recebendo esses feedbacks, né? E aí a gente tem várias formas de dar feedback. A Kátia é uma ótima pessoa para dar feedback. E aí Às vezes dá até uns tapas, né, cara? Então ela vai falar, se a pessoa não fala, ela vai desenhar, ela vai gravar um vídeo. Mas, enfim, esses feedbacks em relação ao profissional do futuro, né, se tratando desse profissional do presente, isso é muito importante. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tem percepção de si, né? E mais, né, o gestor, o gerente, o empresário, o empreendedor, às vezes ele também tem uma dificuldade de transmitir o que ele realmente quer que esse funcionário faça, a maneira que ele atua, a maneira que ele se comunica com os colegas, com os clientes, enfim. Eu acho que essas ferramentas todas, elas vão ajudar muito, mas principalmente essa que se apresenta, eu acho que é uma maneira maravilhosa. Uma porta de entrada, assim, né? Porque depois você vai agregando várias outras. Você vai começando a tirar as camadas da cebola. Exatamente. Peraí, mas esse perfil, por que eu tenho dificuldade? Primeiro é você se entender, Isso. né? E saber que você não precisa ali ser a Gabriela de morrer daquele jeito. Você pode mudar, você pode trazer novos estímulos, né? Para poder realmente ali desenvolver áreas que são importantes para alcançar as suas metas, mas que você meio que está deixando ela ali de lado, né? Porque essa falta de percepção mesmo. O que eu preciso fazer? Mas isso é tão difícil para mim, assim, eu não consigo desenvolver isso porque isso é desconfortável, né? Eu não tenho capacidade. Todos temos, né? Capacidade. Aí é que tá a hora de perguntar. Por que é desconfortável? Vamos aprofundar? Isso, exatamente. Vamos aprofundar. Ferramentas tem. Ferramentas tem, mas é como você também falou ali, as ferramentas não fazem mágica. Não. Né, gente? A partir do momento que você recebe a informação, você tem que fazer alguma coisa com ela. Por que tá me trazendo desconforto isso? Qual que é a mensagem? Exatamente. Em que ponto ali eu preciso enxergar em mim para eu conseguir passar por essa escadinha e esse degrau dessa escadinha? E essa ferramenta, né, o mapeamento do perfil comportamental que eu sou muito suspeita para poder falar, porque além de levar isso como uma missão de vida mesmo, né, tá contribuindo com o outro através dessa ferramenta a iniciar essa jornada do autoconhecimento, ela é importante não só para desenvolver a sua vida profissional, claro, porque ela se estende muito para o pessoal. Então, ali você abrir janelas mesmo para poder ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável, uma pessoa relevante, uma pessoa mais enérgica quando for necessário, uma pessoa que se posiciona, que assim, contribui também nas relações, né? Não é aquela que só recebe, é aquela que contribui. Então, é importante para várias áreas. E aí, assim, eu gostaria de trazer um exemplo, né? E, inclusive, pedir para vocês também trazerem de como que isso impacta na vida pessoal também, ter essas informações. Porque no decorrer da conversa aqui, eu lembrei muito que antes de entender sobre as tendências do meu perfil, eu tinha várias questões, né, que me bloqueavam. E uma delas que foi muito forte, assim, eu fazia aula de equitação e hoje, naquela época, o meu perfil era analista extremamente alto e planejador, né? Hoje eu já estou planejador mais alto e tentando equilibrar ali os outros. Mas naquela época, eu fazendo aula de equitação, eu tenho alguma questão mais profunda que aí isso precisa ser investigado com velocidade. Então, aquela sensação de quando a gente vai pegar uma velocidade, daquele friozinho na barriga, aquilo ali me traz uma sensação que é muito profunda e que me congela, porque é um medo muito grande. Só que naquela época, fazendo equitação, o professor, se ele assistir esse podcast, ele vai lembrar exatamente. Sempre que eu ia iniciar um galope, quando o cavalo ia para o galope, era um negócio assim, que parecia que eu estava 100 por hora. E aí eu travava e puxava o cavalo. E aí até corria risco de cair, né, levar um tomo, alguma coisa assim.
Mas aquilo me travava e eu entrava em pânico. Porque o tempo inteiro ali como uma analista, atuando ali nos desafios do pessimismo, eu começava a enxergar tudo o que poderia acontecer de ruim. Eu focava no que era ruim, sabe? Que eu ia cair, que o cavalo vai disparar aqui, sair da pista e eu vou levar um tombo, vou quebrar costela, vou quebrar não sei o quê. Eu só enxergava coisas ruins. E o professor falava, Kátia, mas você só enxerga tragédia. O cavalo, ele sente isso, você está passando essa energia para ele, né? E era constante isso. E aí, um tempo depois, entendendo que isso era uma tendência ali do ponto de melhoria do analista, eu falei, nossa, eu sabia que eu não era pessimista, né? Porque eu sempre tive uma vida muito linda, muita gratidão por tudo que eu tenho, né? Eu não podia ser essa pessoa pessimista, eu não concordava em ser pessimista. Então é por isso que eu sempre analisava tudo de ruim que poderia acontecer, porque eu mapeava tudo, né? Para poder evitar riscos. E aí depois que eu tive esse entendimento, que eu comecei num processo, né, de autodesenvolvimento nessa área, comecei a afrouxar. E aí, quando você se percebe que essa é uma coisa do nada te dá aquele estalo, gente, eu não estou mais pensando em coisas negativas. Aí você passa a fluir, você passa a ver a vida mais leve. E assim, hoje eu monto cavalo sem sela. Mas olha a disciplina aí, né? Você se propôs a mudar o seu campo de percepção e não vai ser de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Mas a persistência de você estar ali na equitação, fazendo algo que te faz bem e cada vez mais mudando seu padrão de pensamento, faz com que ele se tornasse natural para você. Isso serve para toda a nossa vida, em todas as áreas. Informação poderosa, profile para você. Você conseguir fazer essa conexão de saber, olha, eu tinha essa reação, aí você lê um profile, uma devolutiva e você fazer esse link. E o profile é tão surpreendente, por mais que a gente busque o autoconhecimento, eu não sabia que o executor era o meu principal, assim, né? Para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Com certeza. E vocês têm alguma situação assim que poderia compartilhar com a gente? Eu vou dar um exemplo de uma situação, de um atendimento que eu fiz com uma pessoa que ele ressignificou a vida. Eu vou dar um exemplo mais amplo assim, do que eu considero assim, a formação do profissional através do autoconhecimento e através da permissão de se permitir a se tornar uma pessoa realizada, né? Eu tive um atendimento de uma pessoa que ela era médica, dermatologista. O sonho e o desejo dela era sempre trazer uma cura para as pessoas, mas ela era infeliz naquela profissão, porque ela sentia que o sistema médico e a forma como trabalhava, né, na dermatologia não trazia uma verdadeira cura. Então, ela se tornou uma pessoa frustrada, estressada, tinha 2 filhas pequenas e infeliz. Até que ela sempre fazia festinha de aniversário para as filhas, porque aquilo dava uma sensação de prazer para ela. Decorar aquelas festas, o elogio das pessoas, de ver o tão bonito que ela tinha aquela habilidade de fazer, que ela sempre foi fazendo, e aí os amigos foram gostando daquelas decorações e foram pedindo ela para fazer também. E ela fazia com o maior prazer, porque era o que ela desejava fazer. E depois de alguns meses, alguns anos, na hora que ela percebeu, ela estava sendo decoradora de festa infantil. E quando ela procurou o meu trabalho, foi exatamente para entender por que tudo dava tão certo para ela desde que ela fez essa transição de carreira. Assim, os pequenos detalhes, as sincronicidades que aconteciam davam muito certo e ela estava muito mais realizada. E ela mudou a missão dela, que era cura? Não, mas ela ressignificou. E ela teve essa coragem. Entrou num curso aí mais fluido. Ela teve essa coragem, porque a maioria das pessoas até tem o desejo às vezes, mas não tem a coragem até de bancar a opinião do outro quando ela faz uma transição de carreira a esse nível. Aí é um exemplo que eu acho assim, lindo, que mostra muito até o perfil de um profissional do futuro. Exatamente. Mais uma vez, trouxe para cá a questão da coragem, né? Coragem. Eu posso citar 2 anos, né? Meu pai faleceu. Foi um momento que lá em casa são 4 irmãos, né? São 4 filhos, 3 irmãos.
E foi um momento que a gente estava todo mundo nos extremos, né? O extremo emocional, muitas transformações acontecendo, que meu pai deixou um legado para gente. E cada filho com um perfil diferente. E eu falo, se eu não tivesse conhecimento dos perfis tão diferentes, né, teria sido muito mais difícil, porque foi muito desafiador. Tivemos vários momentos de tomada de decisão, onde cada um pensava de uma forma, queria fazer de um jeito, e aí um incomodava com o jeito do outro querer resolver. Então, foi libertador, porque conhecendo esses perfis, teve momento que eu tive que recuar, teve momento que eu tive que ser mais enérgica. E agora que passou 2 anos, né, a situação, todo mundo já se voltou a se equilibrar novamente, eu vejo como foi importante já estar, né, nessa trilha do autoconhecimento, já conhecer bastante de temperamentos, já conhecer bastante dos perfis comportamentais e já ter feito várias vivências. E quantas pessoas extraordinárias eu conheci nesse caminho. E a gente percebe, a gente olha para trás, olhando para a gente mesmo, né? Para o eu criança, para o eu adolescente, para o eu jovem, e olhando para essa eu adulta, né? E a gente fica bem mais confortável com a gente. E a gente percebe quanto a gente ainda tem para evoluir, quantas ferramentas eu ainda tenho que descobrir. Eu sou uma buscadora, eu adoro experiências diferentes. E quando eu vivo elas, eu chego e conto, gente, eu vivi isso e foi intenso, e vai lá. Ou então você vai, mas não está na hora certa. Então a gente tem um diálogo muito aberto aqui entre a gente. E eu acho isso maravilhoso, essa jornada da vida. E olha que interessante esse testemunho seu, porque se você não tivesse esse entendimento, a família toda provavelmente estaria brigada até hoje. Eu te falo, teve momentos que eu falei, olha, eu não converso com fulano nunca mais na minha vida. Mas foi um momento, um momento de tensão. Eu acho que todas as pessoas passam por momentos desafiadores. Sim. Mas o mais importante é que você vive aquele momento e depois você passa, você fala, nossa, ainda bem que eu não fiquei com isso cristalizado em mim, ainda bem que hoje a gente voltou a ser super amigo e tá tudo bem, fazendo novos planos juntos. Então a gente percebe que muitas pessoas, eu até citei esse exemplo outro dia com a Kátia, muitas pessoas estão sempre em fuga delas mesmo, né? Então a pessoa, eu só quero mexer com animais, eu só quero viver entre os animais. Gente, eu acho lindo, eu amo os animais. Mas uma pessoa que cada vez mais se isola do ser humano, né? Ela está se isolando também da sua humanidade. Porque viver e conviver com o outro é um constante desafio. É um constante aprendizado. Mas se você cristaliza, se você endurece, se você acha que você é o dono da verdade, que é a única maneira de agir e sentir é a sua, então realmente já tem uma questão errada, já tem uma questão a ser olhada. E aí esse autoconhecimento, essas ferramentas vão vai te trazer essa percepção, esse olhar, a ponto de um momento lá na frente você olhar e falar, ainda bem que eu me transformei, ainda bem que hoje eu posso inclusive ajudar o próximo, ajudar o outro. E quem que é esse próximo, gente? Esse próximo é alguém da sua família, é alguém do seu trabalho, é alguém ali que está com você, um colaborador, a pessoa da padaria, a pessoa do supermercado, a pessoa que você convive. Então, estar à disposição de uma maneira mais saudável para essas pessoas e mais saudável para a gente mesmo é libertador, é empoderador. E outra, você falando aí a questão, né, de que são processos e é como se fossem níveis de jogos, né, porque não é que vai ficar mais fácil quando você tem autoconhecimento, né? Não é porque fica mais fácil. Mas você vai se fortalecendo para enfrentar os processos. Então, assim, aquilo que hoje para mim pode ter sido muito difícil, daqui a um ano talvez não seja tanto mais. Mas aí você já vai ter passado para um outro nível com novos desafios,
Só que assim, são novos desafios, vai ficando mais difícil, mas as recompensas são extraordinárias. Porque você Vale vai... a pena continuar, né? Colocando a cara à medida a que você tapa. vai se autoconhecendo, você vai se preenchendo de si mesmo. Sim. Isso é muito lindo, porque você vai encontrando a riqueza da vida em si, E é principalmente. infinito, né? É infinito, porque nós somos o universo, né? E então, cada vez que a gente vai redescobrindo um planetinha ali, brilhante, uma estrelinha naquele universo, a gente vai reconhecendo cada vez mais quem nós somos. E isso é maravilhoso, é doloroso, é triste às vezes, mas é lindo. E a recompensa é muito maior do que, do que os próprios desafios. A recompensa de conseguir se enxergar como como um sujeito de direitos, de pertencimento do universo, né? Não só o que está fora, mas o que está dentro também. E de conseguir cada vez mais bancar cada escolha que a gente faz por nós mesmos. Porque muita gente que quer encontrar, tem a ansiedade de encontrar qual que é a sua missão no planeta. A missão nossa no nosso planeta é se curar. Se curar individualmente. Porque através da cura individual a gente consegue também ajudar o coletivo. Não é um caminho contrário, né, a que a maioria das pessoas Se eu acredita. não estiver saudável, como que eu vou ajudar o outro? Exatamente. Não é mesmo? Então, assim, a nossa missão é essa. O que a gente vai transmitir ao outro parte do processo primeiro nosso. Porque é através da nossa verdade, do nosso olhar e do nosso enxergar que a gente vai fazer a diferença. Gente, tá incrível demais, assim, é muito assunto. Acho que a gente ainda tem vários episódios para tratar de vários assuntos, porque realmente é uma conversa que a gente gosta muito, né? E que flui. É o tipo da conversa, quanto mais a gente fala, mais assunto Mas tem, né? só vai expandindo. Para a gente poder, então, finalizar aqui, eu gostaria que vocês trouxessem uma mensagem mesmo, né, de motivação, assim, para quem está começando a se despertar para o autoconhecimento e a realmente se propor ao processo de transformação e evolução. Eu acho que primeiro, se alguém encontrou ressonância com o que foi falado aqui, é porque já está no momento de começar essa busca, ou de continuar, se já começou. E eu gostaria de falar para a pessoa abrir o coração, para acolher as ferramentas que fazem sentido para elas. Porque muitas pessoas ficam no tecnicismo, no cartesiano, naquilo que é aceito, não só socialmente, mas pelas instituições também, e deixam de ver, talvez, alguma outra ferramenta que seria para ela um divisor de águas. A verdade, ela é interna, né? Existem ferramentas milenares hoje que ainda são desacreditadas por esse universo cartesiano, mas que tem uma riqueza enorme quando a gente começa a estudar o próprio enneagrama, a astrologia, o próprio trabalho com os arquétipos, que hoje está crescendo, graças a Deus, porque as pessoas estão reconhecendo o fundamento delas, mas ainda existe muito caminho a seguir aí dentro desse conceito. Então, o que eu poderia falar para as pessoas, para não fecharem portas, mas para elas abrirem o campo de percepção e, através do sentimento e através do caminhar, vai escolhendo suas ferramentas, que sejam algumas, que seja uma ou que não seja nenhuma, porque elas conseguem, né, passar por esse processo de uma forma mais solitária também, e está tudo certo. O importante é caminhar, e o fluxo é leve. Ele não deve ser pesado, ele não deve partir de uma angústia, ele não deve partir de uma autocobrança, porque aí você entra no contrafluxo e você volta para a sombra, que é a dificuldade. Então, que seja leve, que seja alegre, que seja profundo e que tenha disciplina para isso. Perfeito. Que lindo, Ana! É praticamente amar o próximo como amar a ti mesmo. Sim. É muito lindo, e eu falo não só para o profissional do futuro, né, mas a mãe do futuro, a esposa do futuro, o marido do futuro, o amigo do futuro. Se permita, o seu jeito é o jeito certo, e no seu momento, do seu jeito, procure pessoas que estejam ressoando com esse crescimento, de ser melhor, de crescer, de desenvolvimento. Faça a sua jornada no seu tempo, mas faça a sua jornada. Perfeito, gente. E também deixo aqui a minha mensagem, né, para os profissionais do futuro,
que também é o do presente agora, né? E para nunca deixarem de buscar, de querer evoluir, sabe? Não ter aquela mentalidade de fazer só o básico. Ir além, ousar, ter coragem de buscar, de se aperfeiçoar, não se limitar apenas assim à formação básica, formal ali, né? De ali fazer uma faculdade e tá tudo, acabou por aqui, não tem mais nada que eu precise aprofundar. Não, tem muito mais, isso não para, é para sempre. Faz uma faculdade, depois faz uma especialização. Se não puder fazer uma especialização, o aprendizado está em todo lugar. Hoje em dia, né, com a internet, são tantas opções aí à nossa disposição para poder estar sempre aprendendo e aplicar de alguma forma na sua atividade. São mentorias, são palestras, são webinars, são até o network, né? Você encontrar com seus amigos, ter um bate-papo rico desse, você sempre aprende alguma coisa para poder aplicar no seu dia a dia. O importante é não parar, não estagnar, porque a tecnologia está vindo aí numa alta velocidade. Aí a gente precisa acompanhar, a gente precisa se adequar, desenvolver essas competências que realmente serão relevantes, tá? E preocupar mesmo com o que você quer para o seu futuro, estabelecer metas e fazer essa caminhada aí de acordo com o que estiver ao seu alcance e buscando enxergar que existem muito mais além do mundo que você está inserido hoje. Tem muito mais coisas para você buscar. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que essa conversa aqui vai contribuir muito para quem nos assistir e que vem nos próximos temas. Estamos juntas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.